Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Hoje eu trago para vocês um caso bem documentado que gerou até filme sobre abdução extraterrestre. Se você gosta desse conteúdo, hoje, é um prato cheio para você poder aí degustar. Compartilhe esse vídeo, convide os seus amigos, manda no grupo de família, vai que o seu tio louco do pavê, ou para comer, né, assista o vídeo e gosta aqui desse canal. Pois bem, vamos ao caso, direto e sem enrolação aqui. O misterioso caso de abdução de Travis Watson, ok? Ele está disponível, na verdade tem 3 novos artigos. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter 4 novos artigos no meu blog, humbertovolts.com. E aí, hoje nós vamos falar sobre essa abdução de Travis Watson, tá? E você vai perceber, meu irmão, com esse vídeo, até onde vai a toca do coelho. Porque nós temos seres humanos que estão viajando entre planetas, nós temos raças de extraterrestres e o propósito deles estarem aqui no mundo, né, no planeta Terra. Você vai entender e como que esse cara, o relato dele, casa perfeitamente com as coisas que nós vimos falando aqui há quase 7, 8 anos, né? Vamos começar aqui o artigo para você poder entender. Olha só, em 5 de novembro de 1975, no Arizona, um grupo de lenhadores que trabalhava na Floresta Nacional Apache Seagraves, né, que é essa floresta aqui, que você está vendo a imagem, tá? Essa floresta aqui, terminou seu turno no final da tarde ao pôr do sol. Ao irem embora, os trabalhadores se reuniram em um caminhão de volta para casa. Eles estavam andando pela estrada de incêndio, eu vou explicar o que é isso, em direção à pequena cidade de Heber, no Arizona, quando notaram uma luz estranha acima da linha das árvores à frente. Eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Eu tive que saturar a imagem porque a câmera que tirou essa foto é uma Polaroid, né? Que foi mais ou menos na época que isso aconteceu. E aí a cidade de Heber, no Arizona, ela funciona assim. Você tem um aeroporto, né, principal, que é esse aeroporto aqui, ok? Que as pessoas, a única maneira das pessoas chegarem nesse lugar é pelo aeroporto. Você tem um lago aqui, ok? Isso aqui não é um oceano, ele não tem fim, isso aqui é um lago, tá, pessoal? Então a pessoa não consegue ter um navio que vá para o oceano. E é uma região montanhosa, ok? E ao mesmo tempo, né, é uma região que essa parte aqui é uma planície, onde se concentra a cidade. E aí o pessoal fez? O pessoal planta, eu não sei como é que tá hoje, mas na década de 70 o pessoal plantava árvore para fazer para produção de madeira, eles plantavam nas montanhas. Então, da montanha para cá, era mais ou menos aí uns 5, 6, 7 minutos aí de carro. Então a galera se reunia, fazia o trabalho, quando dava o pôr do sol voltava, podia ser nessa montanha aqui, nessa região, e daí eles voltavam para cá. Então o ocorrido foi nesse endosso aqui, ok? Ok, vou voltar aqui para você poder entender. Olha só. Eles notaram uma luz estranha, né, na hora de ir embora, acima da linha das árvores à frente. Então eles notaram uma luz estranha. O que acontece a seguir mudará a trajetória da sua vida para sempre, né? Das suas vidas para sempre, né? Dos lenhadores. Um dos homens, Travis Watson, de 21 anos, saltou do carro para dar uma olhada no que parecia ser um objeto em forma de placa, pairando sobre a clareira. Aqueles famosos objetos metálicos que nós tanto falamos aqui. Isso parece um alumínio, né? Uma chapa de alumínio que não respeita a gravidade, que fica sobrevoando algumas regiões montanhosas, né? E o curioso fato é que nas regiões que é sobrevoado, a umidade vai embora, né? As árvores são secadas, esse tipo de coisa. E aí fala, estava pairando sobre uma clareira, de acordo com relatórios oficiais. Ele foi atingido pelo feixe de energia da nave e caiu no chão. Por que essas naves, esses discos voadores, têm feixes de energia? Tem várias maneiras
existem várias maneiras de você produzir a levitação. A principal, que a elite mundial não quer que você saiba, é sobre um besouro que é resiliente do Egito. Inclusive o cara que pesquisou isso aí sumiu. É um besouro, esse besouro ele emite um som, né? E esse som que é emitido que o besouro produz, basicamente faz com que anule a gravidade. Então esse besouro ele não voa porque ele bate as asas dele é bem lenta. E teve um pesquisador russo que percebeu que o besouro estava batendo as asas muito lento e mesmo assim estava conseguindo voar. E aí ele percebeu que esse besouro ele emite um som, né? E esse som é responsável por anular a gravidade. Tem até heróis da Marvel aí que conseguem voar por causa do som. Besouro, Egito. Vamos ver. Inclusive, no Egito é muito cultuado esse besouro. Ó. Eles colocam esse besouro, ó, eles fazem referências ao besouro, porque essa tecnologia de sons foi a tecnologia responsável por criar as pirâmides do Egito, né? Para carregar aqueles monolitos imensos foi por causa desses besouros. Ainda que não existisse tecnologia, e eu sou bem suspeito para falar que para mim tinha muita tecnologia lá, ainda que não existisse, o pessoal cultuava esse besouro porque aprenderam que o som que ele fazia anulava a gravidade. E os caras não querem que você saiba. Aí teve um pesquisador russo que fez a pesquisa sobre a levitação, né? Eu não sei se eu vou encontrar de primeira. Pesquisador russo, levitação besouro. Vamos ver se eu achar o cara aqui, né? Aqui, ó, Viktor Granovski, né? É o nome do rapaz aqui. Ah, claro, né? É óbvio. Tem que ser sempre o site do governo, né? Para poder falar, homens podem engravidar? Claro, podem, né? Então, basicamente é o seguinte, ó, esse Victor aqui, ó, foi o cara que usou, ele de alguma maneira, ele conseguiu pegar esses insetos e replicar essa tecnologia. E aí, basicamente, o cara foi lá e conseguiu fazer esse objeto aqui levitar. Quando foi numa conferência, ele não estava usando diesel, não estava usando água, não estava usando nenhum combustível, nenhum tipo de energia, nenhum capacitor, e ainda assim esse objeto levitava e não precisava de energia externa. E tudo que esse objeto fazia era um ruído, um som que fazia com que essa placa levitasse junto com ele, tá? E o cara evidentemente sumiu, né? Essa é a verdade. O cara evidentemente sumiu. E o besouro é aquele besouro, eu não sei se seria esse besouro aqui, mas é aquele besouro que nós estávamos falando aqui do Egito. Ó. O pessoal do Egito cultua esse besouro. Tá? Então nós temos duas formas de levitação. Nós temos dessa do som, inclusive foi uma das coisas que fez a muralha, acho que não sei se foi no Egito cair, né? Depois de 7 dias lá, a batalha que teve na Bíblia. Mas a gente tem a levitação e a gente tem também a questão do plasma, da energia colossal que o plasma produz. Então eu não sei qual dos dois casos que o cara foi atingido aqui pela energia. Eu francamente não acho que ele foi atingido por um pulso sonoro, senão os caras iriam descrever um som estrondiante que fez com que essas naves caíssem. Na minha visão, é algo energético, tá? Existe sim as leis mecânicas e fluidas da física, não estamos falando de gravidade é uma farsa. O que existe é densidade dos materiais. Você usa gravidade na escola. Na prática, na engenharia, você usa densidade dos materiais. Quer construir uma lagoa? Densidade. Quer construir uma barreira? Densidade. Quer levar água lá por cima do prédio? Densidade. Gravidade é algo que você usa na escola, mas saiba-se você que gravidade é só uma maneira simplória de explicar para você que objetos densos vão para baixo, objetos mais leves vão para cima, e isso sim é uma regra universal, tá? Aí talvez se você quiser estudar, você pode procurar gravitação efeito ilha, que você vai entender o que é densidade dos materiais. Teve um pesquisador brasileiro que provou que densidade é a verdadeira física quântica perante ao peso.
chama-se densidade dos materiais, tá bom? Isso que é importante. Quando você bota a água e o óleo não se misturam, né? O óleo ele fica para cima, esse tipo de coisa, porque o óleo ele é menos denso do que a água. Pois bem, então o que acontece? Essas naves de energia, elas são feitas com energia de plasma. E essa energia de plasma, elas têm bobinas. E essas bobinas, né, esse campo magnético toroidal que se forma, né, nessas naves, anulam a gravidade. Se você não sabe, são esses dois tipos de discos voadores que existem, tá? Pelo menos é que eu conheço. Olha só, vou colocar OVNI, viu aqui, ó, só para você entender. Vamos ver se eu acho algum documento aqui falando sobre o campo eletromagnético. Não vai achar, né? Mas basicamente é o seguinte, é o campo eletromagnético, ok? Isso aqui são as representações de OVNIs que existem, né? Eu acho que aqui não vai ter o projeto, né, para a gente poder explicar, mas tem documentos, né, da antiga Alemanha falando sobre o campo eletromagnético e da necessidade de você utilizar, olha só, uma bobina. Eu não sei se aqui vai aparecer, né? Diagrama. Não, eu não vou desbloquear não, meu amigo. Sinto muito. Olha só, vamos lá. Esse aqui é um diagrama, ó, do projeto VRIL, quando os americanos tentaram replicar o disco voador. O que você nota aqui, campeão? Né? Esse aqui é um projeto bem arcaico, tá? Eles já estão muito superiores a isso. Uma porrada de capacitor para armazenamento de energia e bobinas. Aqui não mostra as bobinas, mas é bobina e capacitor, tá? Bobina e capacitor. Capacitor para armazenar energia e bobina, cara, para gerar esses toroides, campos eletromagnéticos que fazem com que a matéria em volta não se comporte adequadamente. E aí o que acontece é o seguinte, o cara com o disco voador, ele acelera para 30 mil quilômetros por hora, uma super velocidade, Mach 13, 14, e ele freia de uma vez. E o cara não vira purê de batata. Por que ele não vira purê de batata? Existe uma toroide, um campo magnético tão forte que impede esse empuxo. Então são essas duas formas que existem de discos voadores, tá? Por som e, no caso, né, dessas energias plasmáticas que são feitas com toroide, tá? Pelo menos que eu tenho conhecimento é isso. Eu não sei se existe outra coisa. E aí, ó, olha só, ele foi pego por uma dessas naves de toroide, que são as naves, ok? Ó, disco voador que faz barulho, que fica aquele barulhinho que você vê em filme, é disco voador que usa aquela questão do besouro, da frequência para levitação. E disco voador que, eu não sei se eu vou encontrar esse vídeo aqui, tá? A gente está falando sobre o assunto, mas eu gosto de dar essas aulas para o pessoal poder aprender. Olha só, eu vou colocar aqui só para você poder compreender, tá? Nós vamos colocar aqui disco voador sobre levitação, olha só. Não, desculpa. Vamos colocar aqui levitação pelo som. Olha só que coisa interessante, tá? Para quem não conhece, ó. Esse aqui é um vídeo, eu vou tirar aqui o som, né? Óbvio. Mas olha só, essas pedras, elas estão levitando pelo som. Existe uma frequência no som que anula a gravidade. Não é que anula a gravidade, ela completa essa gravidade, fazendo com que os objetos fiquem levitados. Olha só. Ele vai ligar o aparelho, ó, olha só, ele ligou o aparelho e vai tentando empurrar a pedra para cima. Olha só, todos esses aparelhos aqui, todas essas pedras estão sendo levitadas por causa do som, né? Olha lá, colocou o som, ela foi levitada, tá vendo? Não tem nada segurando ela. Então tudo isso aqui, ó, é feito através de som. Como o próprio Nikola Tesla mesmo disse, você consegue representar o universo por som, frequência e vibração, né? Então não é nada novo debaixo desse sol. E aí você consegue levitar. Então fica aí esperto para você o seguinte, nós temos dois discos voadores. O disco voador silencioso, até onde eu sei, ele emite luz. É o disco voador que vai ter luz, ele vai rodar com luz. E o disco voador que não tem luz, ele não precisa ter luz, ele tem som. Então, ó, tum, dum, 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 dum. Quantos relatos que eu não tenho disso? Ou é com som, ou é com luz. É um dos dois, meu irmão. Até onde eu sei, são esses dois tipos de discos voadores, tá? Por que eu estou dando essa aula para você? Porque essa tecnologia, ela é milenar. Não é nova, não é um ser que veio de Marte. O ser humano já tinha essa tecnologia há muitos anos, tá bom? A nossa geração, a nossa civilização é uma civilização ancestral. Nós que estamos desenvolvendo o fogo. Os caras já tinham isso há muito tempo, tá?
Depois eu explico isso numa outra aula. Então, olha só, ele foi atingido por um feixe de energia. Então, a nave era silenciosa. Por isso que ele não falou que tinha um certo zumbido aí, né? Não tinha. Você vê que ele falou que, ó, a placa estava pairando sobre a clareza, de acordo com o relatório de oficiais. Mas não tinha um barulho ensurdecente, alguma coisa, né? Era energia. Então, era esse o disco voador que estava no momento. Disco voador plasmático, ok? E aí, o cara, ele foi atingido, né? O Travis Watson, ele saiu ali do caminhão, foi ver em direção à nave, ele foi atingido por um pulso de energia. O pulso de energia eletromagnética vai fazer com que a pessoa fique inconsciente. O ser humano é elétrico. Se você dá um pulso de energia nele, ele vai cair desmaiado no chão. Isso é óbvio, né? E os lenhadores fugiram do local em pânico, mas acabaram voltando para procurar o Watson, né? Então, basicamente, é mais ou menos dessa maneira que ele se encontrava aí. Quando eles voltaram, as luzes e a nave haviam desaparecido. E o corpo do Watson não estava em lugar nenhum. Depois de relatar o incidente bizarro às autoridades locais enviaram várias equipes para buscar o Watson nos próximos dias. Ou seja, quando isso acontece nos Estados Unidos, eles mandam Força Nacional, DIA, manda porrada de gente, meu irmão. Uma galera, CIA, o que você pode imaginar. Eles mandam, né, pessoas para poder vasculhar, ver, às vezes interdito o local. Qualquer coisa mais ou menos que acontece assim, hoje em dia tá assim. E aí, mesmo procurando a região toda, tem uns helicópteros americanos antigos, da década de 70, que tem sensor de calor, cara. Os caras fazem uma varredura do lugar inteiro assim em uma hora, tá? E não acharam o cara. Quando eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência para corroborar a história do OVNI, por quê? Não encontraram nenhuma evidência do cara na floresta, nenhuma pegada, nenhum objeto que foi deixado para trás, nada, né? E essa história de OVNI estava muito estranha. As suspeitas de um jogo sujo, ou seja, os militares estavam achando que os amigos dele tinham feito isso aqui com ele, ó. Começaram a surgir. Isso levou a exames de polígrafo das testemunhas, que os liberou de fabricar a história da nave espacial como um álibi para encobrir um certo crime. Então o que aconteceu? A galera foi parar para fazer perícia, foi parar para fazer depoimento, e você vê o quê? Basicamente eles foram colocados no polígrafo, que é aquele equipamento para medir se a pessoa está mentindo ou não, né? E aí você percebe nitidamente que a galera inteira, ninguém estava mentindo. Então você tem hoje funcionários que são treinados para descobrir mentiras, meu irmão. Olha o metaforando, por exemplo. Você não passa uma mentirinha perto do cara. E basicamente os caras foram, todos eles em unanimidade, foram liberados por causa do polígrafo, tá? E aí olha que coisa interessante. Então, incrivelmente, 5 dias após o seu desaparecimento, Travis Watson emergiu da floresta, com uma das histórias de abdução mais incríveis já contadas. A experiência de Watson é um dos casos de abdução alienígena mais bem documentados da história, real ou não, né? Então os caras eles têm um certo receio de saber se é real ou não, né? Eu acho que sim, meu irmão. Os caras passaram pelo polígrafo, fizeram busca, né? A gente tem que dar um voto de confiança. É confiar desconfiando, né? Portanto, não foi suspensa quando se tornou a base de um filme, o clássico cult, né? Que basicamente é Fire in the Sky, Fogo no Céu, né? Dirigido por Robert Lieberman e escrito por Tracy Torme. O filme foi lançado pela Paramount em 93, alguns anos depois, e foi fortemente promovido como sendo baseado numa história verdadeira. E aí tá aí, ó, Travis, né? A história verdadeira de Travis Watson, né? Um homem, Woman's Survival, né? After the Terrível Jornada. Um cara que sobreviveu a uma terrível jornada, né? Com discos voadores aí, tá? E aí conta a história, esse é o nome do filme, quem quiser saber. Mas eu acho bom você acompanhar esse relato aqui, até porque o filme não vai trazer tanta riqueza de detalhes, visto que o filme ele é para ser mais galanteador, né? Não é para ser feito de uma maneira que se deve, né? Então eu tirei uma parte desse artigo aqui que falava que o filme cortou muita coisa para as pessoas não ficarem desesperadas. E essas partes eu vou falar aqui, tá? Em uma cena de flashback, o público, né, é fielmente trazido a bordo depois que o Watson reaparece inexplicavelmente em um posto de gasolina, alguns dias depois de ser sequestrado. Quando o personagem de Watson acorda,
ele se encontra em um casulo gelatinoso. Eu me lembro bem, existe uma série, eu não sei onde é que isso passa, se é na Disney Plus, não faço ideia. Mas a série se chama Under the Dome, né? Que é basicamente os caras estão vivendo numa cidade, do nada, do absoluto nada, cai um domo de acrílico, de um vidro super resistente em cima da cidade, e as pessoas ficam presas ali dentro. Passa temporada, passa temporada, passa temporada, eles descobrem, né, não vou dar spoilers aqui, que eram alienígenas, é óbvio, né, meu, parecia um domo de acrílico no meio da cidade, né, e aí o interessante é o seguinte, né, nesse grande experimento que é o seriado Under the Dome, que não é um bom seriado, é um péssimo seriado, pode falar bem a verdade, a segunda temporada foi horrorosa, né, basicamente eles mostram esses casulos energéticos, né, eles dão a entender o seguinte, que os extraterrestres usam a energia do corpo humano em casulo. Eles usam o corpo humano de alguma maneira, né? Através desses casulos fosforoluminescentes, né? Que é exatamente o que o cara comentou no filme. Então, ó, comentou no seu, na abdução que ele teve. Então, olha só coisa interessante. O que o cara comentou exatamente dessa maneira aqui, tá? Por isso que eu quis trazer essa imagem para você poder entender. Quando o personagem de Watson acorda, ele se encontra num casulo gelatinoso, depois de perfurar a concha de silício. É aquilo que eu falei, meu. Eles usam esses extraterrestres, é nióbio, silício e grafeno, ok? O personagem de Watson se encontra flutuando em uma cápsula de favo de mel e descobre que humanos inconscientes ocupavam as cápsulas, ou seja, ele não era a pessoa, a única pessoa que estava nesses casulos. Aí eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas, quantas pessoas não desaparecem do nada sem deixar registro? E a gente não sabe o que aconteceu, né? Cara, sabe, às vezes o motor do carro tá até ligado, ninguém consegue entender. Quantas pessoas que desaparecem nesse mundo, são milhões, né? Milhões, centenas de milhões, e isso acontece, né? Eu falo, para você proteger desses problemas de abdução, eu não vou dizer que eu sou mãe de nada, que eu consigo prever o futuro, que eu não consigo. Mas dos estudos que foram feitos, né, de uma revista chamada True Legends, né, que faz vários documentários sobre extraterrestres, mais de 90% de todas as abduções foram interrompidas pelo nome de Jesus. Eu nunca vi ET ter medo de Jesus, mas os caras, pelo que eles pesquisaram, têm. Então, assim, eu não sou mãe de nada, mas eu só acredito o seguinte, cara. Se um dia der merda na sua vida com ET, clame a Jesus, porque é isso que resolve o problema, pelo menos o que foi documentado em True Legends, né, do documentário que os caras fizeram. E aí ele descobriu que tinha mais humanos inconscientes em casulos, né? Aterrorizado, ele se afastou do ambiente de baixa gravidade em direção a uma fonte de luz em outra sala. Ou seja, essas naves, discos voadores, elas não têm muita gravidade. Agora, por que essas naves não têm muita gravidade? É um efeito do, por exemplo, das bobinas do campo magnético toroidal que anula a gravidade? Será que é um efeito? Não, não é um efeito. Essa baixa gravidade das naves tem correlação à era pré-diluviana. Tem correlação. Você vai entender que conforme eu vou avançando nesse texto, você vai entender que esses seres vieram da época pré-diluviana. Você vai entender daqui a pouquinho. E aí é o seguinte, essas naves, o que acontece? Os seres da era pré-diluviana, por que não tem gigantes na Terra hoje em dia? Porque hoje em dia nós estamos numa gravidade, não vou chamar de gravidade, mas numa densidade muito grande. A Terra hoje, ela tá assim, a gente vive hoje o seguinte, tá? Ó, talvez isso vai bugar a sua mente. A Terra, ela tem uma gravidade do campo eletromagnético. Existe um modelo da Terra Globo que explica isso, ó. Campo magnético Terra. Para ficar mais fácil. Eu não vou colocar o formato que eu creio, né? Mas todo mundo aqui sabe muito bem. E que é isso aqui, ó. Existe um campo magnético, né? Que perpetua na Terra, ok? E acontece o seguinte: no centro desse campo magnético aqui, ele é nulo. Ele é nulo. Então não tem gravidade, porque uma força anula a outra. Logo, o que acontece é o seguinte: aqui no centro da Terra é nulo. E aí, a Terra, ela estava, antigamente, ela estava muito próxima do centro. O campo magnético da superfície da Terra estava muito próxima do centro. Logo, a gravidade era muito fraca. Então, isso permitia
ter gigantismo. A gente tinha o dobro ou o triplo de oxigênio, que era na era paleontóloga. Você via aquelas libélulas de 1,5 m, né? Foi o que eu já mostrei aqui, centopeias imensos, animais insetoides imensos, né? E naquela época a gente tinha por volta de 2 a 3, 2 a 3 vezes mais oxigênio e a pressão atmosférica era grande, ok? Isso não tem a ver com o campo magnético, mas ao mesmo tempo que tinha essa grande oxigênio bombeando as coisas, a gravidade, né? Eu vou chamar de gravidade para ficar fácil, porque é a densidade dos materiais. A gravidade é efeito Wheeler, o termo correto, né? Mas a densidade dos materiais é o seguinte, estava num valor muito próximo do centro, ou seja, né, a gravidade era muito leve. Quando ocorreu o dilúvio, mudou o eixo do campo magnético. Nessa Terra Globo, você jamais iria entender como isso muda o campo magnético. Você jamais vai entender na Terra Globo como é possível mudar o campo magnético. Não tem como você entender na Terra Globo, mas esse eixo ele mudou. Ele estava próximo do centro e ele avançou para cima. E no fato de ele avançar para cima, essa gravidade aumentou inúmeras vezes, tá? Eu vou colocar aqui. É só para você poder entender, tá? Não quer dizer que você tem que acreditar no que a gente acredita, tá? Não precisa acreditar. Mas é basicamente o seguinte, ó, deixa eu ver se eu vou pegar um modelo aqui que consiga explicar isso numa maneira mais exímia, né? Então, o que acontece? A gente tinha um campo magnético que estava mais ou menos próximo daqui, ó, uma toroide para cá e uma toroide para baixo, como fosse um campo magnético. E aí, esse campo estava próximo aqui da superfície. Quando ocorreu a inversão, esse campo magnético, ele fez assim, ó, ele subiu, ó. Ele veio aqui para cima. Como ele veio aqui para cima, o que aconteceu foi o seguinte, para cima não, desculpa, para baixo, tá? Que é chamado de Sol negro. Mas também tem uma parte para cima. As moléculas e as partículas começaram a descer no fluxo da toroide, ó. Mais ou menos, eu não sei se aqui teria um modelo correto, mas mais ou menos assim, ó, campo eletromagnético. Só para você poder entender aqui, ó. Olha só, vamos colocar aqui de maneira fácil para você que está me assistindo aqui entender, tá? Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui mais tranquila, né? Ó, é mais ou menos isso aqui, pessoal. Eu vou colocar essa aqui do medo, do amor, já expliquei isso aqui também. O campo, ele se deslocou. Essa toroide aqui, ela foi deslocada, ok? Fazendo com que o empuxo ficasse mais forte, ok? Deu para entender? Pois bem, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque você tem que entender. Porque quando você vê os antigos astronautas dos maias, quando você vê os Anunnakis, por exemplo, você vê o quê? São seres celestiais que vêm do céu, mas eles precisam de um traje especial para poder estar na Terra. Por quê? Porque de onde eles vêm, a gravidade é muito mais fraca do que agora. E esses seres, qualquer pessoa que é ufólogo sabe disso. 99% dos discos voadores vêm de baixo para cima, não é de cima para baixo. Eles vêm de lagoas, de rios, de mar, eles vêm emergindo de florestas, de montanhas, mas eles sempre vêm de baixo. 90% do início desses avistamentos, esses seres eles vêm de baixo, eles não vêm de cima. Então, eles moram no subsolo da Terra. No subsolo da Terra, como o campo magnético foi deslocado para cima, quando eles moram para baixo, a gravidade é baixa. E aí eles conseguem ter a mesma proporção que eles teriam na era pré-diluviana. Tendo a mesma proporção que eles teriam na era pré-diluviana, eles conseguem viver, porque os ossos deles são mais fracos, o corpo deles é mais fraco e eles não conseguem sobreviver na superfície devido a essa gravidade ser tão grande. Então eles precisam de alguns equipamentos. Por isso se fala de antigos astronautas, que são os maias, né? Se você pegar, por exemplo, os antigos astronautas, eles sempre usavam um certo tipo de capacete, um certo tipo de vestimenta, né? Isso já é sabido. Por quê? Porque eles não conseguiam sobreviver aqui na superfície depois do dilúvio, tá bom? Para ficar fácil de você poder entender, tá? Então, né, é evidente que no disco voador a gravidade vai ser exatamente a mesma que seria na era pré-diluviana.
Por isso que os seres humanos que são abduzidos falam que sentem náuseas, enjoo, sentem um corpo levitar. Não é porque eles foram dopados, é porque a gravidade dentro desses discos voadores é menor, ok? Então, isso aí explica muita coisa aqui, tá bom? Pois bem, então o cara ele percebeu o seguinte, que ele ficou aterrorizado e ele se afastou do ambiente de baixa gravidade. Já sabe agora, toda vez que você vê disco voador em baixa gravidade, era pré-diluviana, né? Em direção, ele saltou em direção a uma fonte de luz em outra sala, ok? Aí, aqui ele encontrou vários alienígenas que pareciam estar inconscientes e flutuando, mas conectados a um cordão umbilical. Agora você vai entender. Esses Greys, esses Anunnakis, esse povo que você vê nos filmes, são casulos, são corpos, são avatares. Lembra do filme Avatar, que os caras construíram um corpo biológico para botar consciência do ser humano no filme Avatar? E o cara, ele usava um corpo totalmente diferente, o filme chamado Avatar? Pois bem, o que acontece é o seguinte, esses seres energéticos, eles não têm esse corpo, tá? É difícil explicar isso aqui para você, mas a quantidade absurda de seres que perderam seu corpo no dilúvio foi grande. Então, esses seres eles tinham corpos e eles vivenciavam antes do dilúvio. Aí ocorreu toda a premissa do dilúvio. O dilúvio não foi só água, pessoal. Foi uma guerra, tá? Só explicando para você. Porque para sobreviver ao dilúvio basta ter um barquinho, né? E pescar peixe e filtrar água. Mas basicamente foi uma guerra plasmática. E esses seres, eles perderam a grande guerra. E aí eles perderam os seus corpos. Por isso que você vê montanha com formato de ser humano, pedras estranhas, petrificadas, parecem seres humanos, não sei o quê. Perderam a guerra. A guerra plasmática petrificou tudo. Esses seres perderam o seu corpo. E aí, depois que eles perderam o corpo, eles ainda continuam na Terra. Porque não houve o julgamento, não houve a absolvição, não houve nada. Eles continuam na Terra. Só que esses, não é os seres humanos eles aguardam o julgamento no grande dia final. Mas a criação é do maligno, não é a criação humana. Então esses seres que foram criados, ok? Eles perderam um corpo. Lembra lá de Candomblé, que tem um pai de santo que ele quer, para poder fazer um feitiço, para uma amarração, ele precisa de uma cachaçinha, de um franguinho, de não sei o quê, de uma dancinha. Porque esses seres, eles sentem falta de tudo que eles perderam. Eles perderam o corpo, então eles não conseguem mais sentir o sabor das coisas. E aí o que acontece? Existe uma hierarquia desses seres também. Né? Assim como existe a hierarquia dos anjos, existe uma hierarquia das trevas. As trevas são bem organizadas, tá? E esses seres que estão na cúpula, eles têm o direito e a capacidade de entrarem em corpos biológicos que são avatares. E esses corpos, muitas vezes os caras falam que é presidente do Brasil, dos Estados Unidos, não sei o quê. Eu não vou entrar nessa pauta aqui, eu não vou entrar nessa pauta, tá? Mas no caso de extraterrestres, não é só um relato, são vários de pessoas que falaram a mesma coisa. Esses corpos, eles ficam se conservando, e aí quando eles precisam usar esse corpo, eles entram no corpo, conseguem ficar algumas horas e depois saem desse corpo, tá? Eles têm que sair porque o corpo não é positivo para eles, tá? E são esses seres espirituais, tá? Somente aqueles que são dedicados às trevas podem usar o corpo durante um tanto de momento. Explicado isso, agora você entende por que tinha alienígenas inconscientes e flutuando. São os avatares desses seres, tá? Mas conectados a um cordão umbilical que é dessa maneira, assim como o ser humano, ele vem a esse mundo através do... Você como ser humano, você veio através do cordão umbilical, esses seres transferem a sua consciência através do cordão umbilical. Né? Após uma inspeção mais próxima, né, o Travis Watson, ele percebeu que esses clássicos alienígenas cinzas eram, na verdade, apenas trajes espaciais. Olha que coisa interessante. O cara que foi abduzido, ele descobriu, assim, é claro que é um conteúdo mais antigo do que eu produzo, década de 70, né? Mas olha só, o que a gente fala aqui há mais de 7 anos, olha só, os caras descobriram. São trajes que são usados por esses seres, tá? Enquanto examinavam um traje, ele foi visto por um dos alienígenas e levado despido e amarrado a uma mesa para experimentos, tá?
O Watson dá uma olhada mais de perto nos extraterrestres reais por trás dos clássicos trajes espaciais, alienígenas cinzas, tá? Essas criaturas se parecem com as imagens clássicas de alienígenas cinza, mas são de cor bege com aparência um pouco mais enrugada e olhos menores e redondos, ok? Então, praticamente, ele descobre, né, a fisionomia desses seres. São seres espirituais que estão presos aqui, que de alguma maneira, através da ciência avançada que esses caras tinham no passado, eles conseguem, durante um curto período de tempo, se manifestar nesses corpos, tá? Aí, olha que coisa interessante. Os seres passam a usar um sistema de retenção e de emborrachamento para cobrir seu corpo antes de realizar procedimentos torturantes em Watson. Eu cortei aqui, tá? Aqui nessa parte torturante eu cortei. Cortei um texto que seria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Por quê? Ele estava sofrendo horrores, tá? Horrores. Agora, por que esses seres, eles fazem tortura com as pessoas? Por que ele faria uma coisa como essa ao ser humano? Esses seres não gostam de seres humanos, eles são os nossos inimigos número 1, né? Que são a colheita do joio e do trigo, né? Eles são o joio, nós somos o trigo. Ponto número 2, além dessa rivalidade clássica que existe, eles se alimentam espiritualmente de tortura. Quem conhece a palavra adreno, parará, pururu, cromo, entende muito bem isso. Então eles pegam as pessoas, fazem todo tipo de malabarismo para saturar a glândula pineal, liberar um certo hormônio, e aí eles usam aquele hormônio para ter, é como se fosse o banquete deles. Eles são verdadeiros vampiros, eles não comem o que nós comemos, entendeu? Nesse ponto, eu tive que cortar, óbvio, né? Do filme, ele desmaia. O cara desmaiou de dor, né? E terminou o seu flashback. De acordo com seu relato sobre o que ele experimentou a bordo da nave quando voltou a si, ele não sabia onde estava e se viu olhando para uma luz no teto acima dele. Ele rapidamente percebeu que estava em algum tipo de maca e havia um aparelho descansado em seu peito. Isso levou a acreditar inicialmente que ele estava em um hospital, né? O cara achou que estava delirando, né? Quando ele ouviu pela primeira vez os movimentos ao seu redor, ele ele pensou que apenas era o pessoal médico, mas quando ele finalmente os vislumbrou, percebeu que estava numa sala com 3 criaturas extraterrestres. Ele os descreveu como tendo aproximadamente 1,5 metro de altura e vagamente parecidos com fetos humanos. É o que o cara está falando aqui, né? Mais ou menos essa representação aqui. Eles não tinham cabelo, com olhos grandes, que também tinham íris, e pupilos até pálpebra, mas tinham nariz, bocas e orelhas subdesenvolvidas. E eles estavam vestidos com macacões marrons alaranjados. Ou seja, esses aqui já são outros trajes que esses seres estão usando. Lembra que se existe um traje, vai existir outro, vai existir outro. E vai existir vários trajes. Tem trajes diferentes para todos os âmbitos, tá? O medo tomou conta dele, ele empurrou-se para fora da mesa e recuou em uma área com alguns objetos. E colocou a agitar um objeto cilíndrico transparente que tinha cerca de 18 polegadas de comprimento para as criaturas e gritar. Os seres se afastaram dele e o deixaram no quarto sozinho. O Watson conseguiu sair da sala e entrou em um corredor, procurando uma saída. Em vez disso, ele descobriu uma sala de controle com telas e instrumentação. É o que eu falei, essas naves são super tecnológicas, tá? Super tecnológicas. Neste ponto, ele afirmou ter sido confrontado pelo que lhe parecia ser um ser humano, vestido um macacão azul militar, mas sem logotipos ou insígnias. Custei achar essa imagem, mas seria mais ou menos essa imagem aqui que ele viu, ó. Mais ou menos essa imagem aqui, né? E aí, meu irmão, a gente fala, esses seres, eles têm avatares, possibilidade número 1, esses seres podem ter avatares humanoides, eu não descarto essa hipótese. Ponto número 2, seres humanos podem ter feito aliança com esses seres, né? De repente um governo das sombras mandou algum soldado especial para acompanhar esses caras, não sei, tá? Olha só, então eles estavam vestindo, é um ser humano vestindo um macacão azul militar, mas sem logotipo ou insígnias. No entanto, a figura estava usando um capacete transparente, né? Levando o Watson a questionar se ele também era de fato um extraterrestre. Ou seja, o cara viu um ser humano dentro da nave. Além de toda aquela algazarra infernal que ele vivia, ele viu um ser humano, né? Eu vou explicar o porquê do ser humano. Esse ser humano escoltou para uma câmara de ar até um cabide com objetos em forma de disco e depois para uma sala onde havia outros como ele.
uma mulher e dois homens. Olha que coisa serrana, vai aparecendo mais seres humanos aí nessa história. Vestido de forma semelhante em macacões azuis, mas sem capacetes. Cara, olha só pra você ver. Não, olha só isso aqui. A gente fala, os caras acham que é brincadeira. A gente fala, meu irmão. A gente fala sobre isso aqui, ó. A gente fala, a gente explica. A ficção imita a realidade. A ficção imita a realidade, cara. Os caras acham que isso aqui é brincadeira. Não é brincadeira. Esses filmes que você vê de Hollywood, meu irmão, se você acha que isso aqui é uma fantasia, né? Ou, por exemplo, vamos colocar. Eu não vou colocar. Tem um outro filme aqui, né? Eu não vou lembrar o nome do filme, cara. Mas eu não sei se é Star Trek. Star Trek. Deixa eu ver se eu venho saber explicar aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, Gabriel. Mais ou menos isso aqui. O cara viu os caras de roupas azul, né? Como se fosse o famoso Star Trek, né? Aí o cara se questionou, né, meu irmão? O cara se questionou. Então Watson tentou fazer perguntas, mas eles não respondiam nada. É claro, os caras não vão deixar ele saber de nada. Em vez disso, eles o forçaram a se sentar em uma mesa e colocaram algo semelhante a uma máscara de oxigênio sobre o seu rosto e ele desmaiou. Quando o Travis Watson acordou, ele estava completamente vestido e deitado no escuro. Havia uma luz acima dele que ele identificou como o fundo de uma nave. Então disparou para o céu, ou seja, a nave deixou ele na floresta, você vai ver daqui a pouco, e ele só conseguiu ver a luz de cima assim, né? Ele descobriu que havia sido deixado em uma estrada nos arredores da cidade de Eber, que é mais ou menos isso aqui, ó. É como se ele tivesse sido deixado, pessoal, mais ou menos, ó. É como se ele tivesse sido deixado numa beirada disso aqui, assim, ó. Mais ou menos numa beirada aqui, ou numa beirada aqui, mais ou menos isso aí que foi o que aconteceu com ele, tá? Vamos continuar para você poder entender. Ele descobriu, né, que tinha uma beirada de estrada, cidade de Eber, e foi até uma cabine telefônica do posto de gasolina para pedir ajuda, né? Apesar da sua aparência surrada no filme, o Watson não tinha sinais de traumas em seu corpo, contusões, queimaduras ou outros ferimentos, exceto por uma pequena ferida na parte interna do cotovelo esquerdo. Até hoje, mais de 40 anos após o incidente, a experiência de abdução de Travis Watson continua a fascinar o público, né? O caso foi abordado em livros, foi apresentado em inúmeros programas de televisão e, né, especiais. E também, né, rodado em podcast, em rádio. Só que aí tem uma coisa interessante que eu vou falar aqui agora para você. Olha só, embora as teorias sugerindo que o caso é uma farsa, tem uma galera que fala, tinham circulado por décadas, ninguém foi capaz de desmascarar oficialmente as alegações do madeireiro. Ou seja, mesmo com polígrafo, mesmo com tudo que você pode imaginar, ninguém conseguiu provar que o cara estava mentindo. Aí entra um ponto interessante. Olha só. E o caso de Watson representa apenas a ponta do iceberg quando se trata de abduções de OVNIs. O psicólogo de Harvard, Dr. John Mack, realizou pesquisas sobre o fenômeno na década de 90 e concluiu que na época quase 4 milhões de americanos, isso é mais ou menos hoje, é 2% da população. Eu acho que na década de 90 devia ser mais ou menos uns 4%. 2% da população americana já tinha sido abduzida. 2%. Ou seja, o que é 2%? De cada 50 pessoas, de cada 50 americanos, um já foi abduzido por extraterrestre. Um que lembra, tá? Olha só, na época, quase 4 milhões de americanos acreditavam ter sido abduzidos por extraterrestres. No entanto, ele descobriu que a maioria das pessoas que participaram da pesquisa optou por não compartilhar publicamente suas experiências por medo do ridículo. Ou seja, ainda que 2% da população confessasse que já tinha sofrido abdução de extraterrestre nos Estados Unidos, ele ainda chegou na conclusão de que a galera não estava comentando por medo de retaliação, de ser exposto ao ridículo. E aí, para não perder emprego, para não perder a esposa, casamento, esse tipo de coisa. Então, olha só, o número é maior, talvez esse número chegue em 5%, 10%, nós nunca vamos saber, né? Curiosamente, vários relatos de abduções e registros detalham experiências envolvendo exames médicos muito parecidos com os descritos no filme Fire in the Sky. No entanto, Travis Watson compartilhou uma opinião diferente da sua abdução. Eu acho que isso aqui, ó, é a teoria da sobrevivência. Como é que é o nome? Tem um nome, os psicólogos chamam isso aqui
tem um nome corretíssimo. Mas o que é essa teoria? A pessoa blinda sua mente para tentar sobreviver ao inferno que viveu. Então, muitas vezes, eu esqueci o nome, tem um nome corretíssimo para isso aqui. É a teoria, é a síndrome ou a teoria da autopreservação. A autopreservação. Para preservar sua consciência, a mente humana é capaz de fazer várias coisas. Então, independente de todo o terror que o cara vivenciou, todo o terror que ele vivenciou, provavelmente deve ter gastado muito dinheiro com terapia, o cara fica com medo de sair de casa, como eu mostrei o caso de uma inglesa, o cara fica com receio de sair à noite, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, né, o cara, ele entra numa autopreservação que o cara cria uma teoria para poder, né, contrabalancear tudo que ele vivenciou, o horror que ele vivenciou. Porque o cara não tem resposta. Como ele não tem resposta sobre o pesadelo que ele viveu, ele não faz ideia. E aí, olha só, a ideia dele é o seguinte, ele alega, em retrospectiva, que provavelmente chegou muito perto da nave quando ela estava sendo ligada para sair. E algum tipo de descarga elétrica, estática de energia, soltou para o chão através dele. Isso teria causado sérios danos a seu corpo. Então, ele atualmente acredita que os extraterrestres, né, poderiam salvar a vida dele naquela noite. Ou seja, qual é a ideia do cara? O cara acredita que a nave soltou um pulso magnético. Esse pulso destruiu, quase que destruiu o corpo dele, e ele foi posto lá na nave para sobreviver. Né? Foi basicamente a ideia dele. Eu não acho que isso é real. O extraterrestre está pouco cagando pra gente, tá? Só para explicar isso aqui para vocês. Na minha visão, eu acho que esse cara, ele não tem respostas para o que ele vivenciou, e ele está buscando uma resposta mais plausível para ele aceitar e viver a vida dele, tá? E aí é o seguinte, o que eu falo para vocês? Como é que pode ter um ser humano numa nave espacial? É o que eu falo, existe, cara, um projeto, eu não sei se eu vou encontrar isso aqui fácil, mas esse pessoal aqui, ó, eles têm uns artigos muito legais. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, tá? Eu não sei se seria Maldek, né? Mas esses caras, eles falam sobre o projeto de Trump, né? Para colocar, por exemplo, naves voadoras, seres humanos, um exército no espaço. Provavelmente não vai ter aqui, né? A gente não vai encontrar isso aqui de maneira fácil, mas isso tem a ver, deixa eu ver se eu vou encontrar alguma coisa aqui que se relacione com isso aqui, ó, círculos de state, não sei o quê. Eu não acho que eu vou encontrar isso aqui não, tá? Mas existe uma força-tarefa que fala sobre seres humanos que fazem parte com esses extraterrestres, né? Aliados, isso aqui eu já sabia, né? Que são aliados com extraterrestres e todo tipo de coisa. Mas tem um artigo, não sei se ainda existe, né? Falando sobre isso aqui, que é muito interessante. Então, os seres humanos, eles também têm as suas frotas espaciais, né? Não queira achar você que não tem, que eles têm. E aí é muito comum você ver essa loucura aí toda, tá? E tudo isso tem a ver com olha só, tudo isso dá indícios pra gente que esses seres são da era pré-diluviana. Eles não têm corpos, eles precisam de avatares. O campo magnético na nave é exatamente o mesmo campo da era pré-diluviana, a gente presume, né? É uma nave com tecnologia. Deus, por exemplo, o Criador, ele tem uma nave chamada Tronos, né? O que é o Tronos? São naves que atravessam dimensões e portais. Então o Criador ele não precisa de uma nave que vai de um ponto a outro. A própria nave modifica a realidade e vai para os cantos. Então é muito mais superior a essa nhaca aqui. A gente acha que isso aqui é tecnologia, você não conhece o Criador. E aí, basicamente é o seguinte, essas naves, assim, o Criador não precisa de naves, tá? Mas existe fora da cúpula bíblica de bebês alados, o Criador tem um exército absurdo, né? E aí, basicamente é o seguinte, essa nave aqui é uma nave com conceito ancestral. Naves que usam campo toroidal e sons para poder se locomover, geralmente são naves de nefilins, de anjos caídos, demônios, esse tipo de coisa. Né? Agora, quando você vê uma nave, campeão, que ela aparece numa região e some sem deixar vesquícios, a gente está falando de um Tronos, cara. É uma tecnologia muito superior a isso aí. Faz esses seres fugirem para longe, tá? E aí o cara estava dentro de um casulo, né? Que é um casulo de reestruturação de DNA ou de alguma outra coisa desconhecida, tá? Inclusive o filme Under the Dome, no final da série é revelado isso aqui.
Os caras mudaram toda a série. Mas eu acho interessante o seguinte: o que a gente entende aqui? O cara descobriu, né, que esses alienígenas cinzas eram, na verdade, trajes espaciais. Nossa, quanta coincidência, né? Existe um, olha só, departamento. Existe um documentário na Netflix, um desenho animado, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Nesse documentário, olha só, eles têm corpos que são casulos, né? Onde seres entram nesses corpos para poder. E eles falam que tem presidente, é um monte de gente. Eu não vou entrar nessa pauta aqui, eu não quero deixar pesado esse relato aqui mais do que já tá. Mas o cara descobriu isso aqui, ó, coisa que nós já falamos há muito tempo. Eu recomendo você assistir Dr. Frankenstein ou I Am Frankenstein. Esses filmes mais recentes de Drácula e Frankenstein mostram muitos casulos, tá? Só para você poder entender. Então, pessoal, qual que é a história aqui de Eber, né? Que é uma cidadezinha pequena, isolada. Para você chegar na cidade tem sim estradas, mas o grande ápice aqui é o aeroporto, né? Para você poder entender sobre esse contexto aqui é o seguinte: essas histórias elas estão aos milhões pelo mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então esses extraterrestres, essa galerinha aí ó, muito louca, né, que a gente sabe muito bem que veio da era pré-diluviana, né, e o Criador desagradou do que eles estavam fazendo na Terra, eles querem voltar a ser o que era antes, né? Só que eu acho que não vai conseguir. Agora, por que que o ser humano estava junto a esse projeto? Por que que o ser humano estava junto? Na minha visão, deve ser algum acordo entre o governo e esses seres, né, onde esses seres repassam tecnologia, né, para os seres humanos e em contrapartida os seres humanos passam a estar junto com eles, né, nessas viagens. Agora, para onde esses seres viajam, né? Para onde que esses seres viajam? Será que existem outros planetas? Não sei o quê? Cara, talvez você não esteja preparado para isso, né? Deixa eu ver se eu vou encontrar essa imagem aqui. Talvez você não esteja preparado para entender isso aqui, ó. Mas basicamente é isso aqui, pessoal, ó. Eu vou tentar não bugar a sua mente mais do que a sua mente está bugada, né? Basicamente é o seguinte, eu vou tentar explicar isso aqui da maneira que seja compreensível para quem nunca ouviu falar sobre isso. A Terra, evidentemente, ela é isso aqui, ó. Ela não é uma redondeta, tá? Ela não é uma redondeta, o próprio nome já fala. Ah, entra na pauta que você quiser. Eu não vou discutir. Eu não vou discutir. Se você quiser preservar a sua consciência, eu quero preservar a minha consciência, né? A gente chama isso aí de autopreservação. Saia do vídeo nessa parte agora. Porque o que eu vou explicar agora para você vai bugar sua mente. Vai bugar sua mente. Se você não estiver preparado para ouvir isso aqui, saia do vídeo, tá? Basicamente é o seguinte, a Terra, ela é isso aqui, ó, tá? Exatamente isso aqui, ó. E quem mais fala isso é piloto de avião, tá? Beleza, sabendo desse fato, você precisa entender que a Terra, ela está diminuindo de tamanho conforme acontecem as inversões magnéticas. Ela está diminuindo de tamanho, tá? E esse nome chamado de diminuição de tamanho tem a ver com um relógio chamado Cronos, que é o relógio do fim dos tempos, o relógio do juízo final. Então a Terra ela vai reduzindo de tamanho até chegar próximo do juízo final. Ninguém sabe quando vai ser, mas as pessoas têm mais ou menos uma ideia através dos céus, né? E aí é o seguinte, a Terra ela era muito maior do que é hoje. A Terra era muito maior do que é hoje, muito maior. Vocês não fazem ideia do tamanho que era a Terra. Mas assim, por baixo, a Terra de hoje é 1/3 do que era o passado. Por baixo, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E aí o que acontece é o seguinte, o ser humano também era imenso. O ser humano tinha mais de 60 metros de altura e foi reduzindo junto com a Terra, tá? Eu não vou poder explicar isso aqui num único vídeo, vai bugar a mente de todo mundo, tá? E aí basicamente é o seguinte, a Terra foi reduzida de tamanho graças a esse relógio do Criador. O Criador não gosta de gente que faz cagada. Então ele criou um cubo de realidade, né? Nós vivenciamos num cubo. A Bíblia fala de 4 pilares que sustentam a nossa existência. É um cubo. Nós vivemos numa dimensão cúbica, ok? Que é sustentada a essa realidade. Não sabemos o que tem para fora disso. Dentro desse cubo, ainda assim, existe uma cúpula de proteção onde está
toda essa realidade que você vê, e dentro dessa realidade existe o campo eletromagnético que fica em cima e embaixo, gerando essas regiões de existência. Aqui não tem nada, tá? Isso aqui é tudo gelo. Ainda que você possa ver algumas cidades aqui, isso aqui tudo é gelo, pessoal. Isso aqui é como se a cidade fosse uma era do gelo, tá? É como se fosse um filme Expresso Polar. É escuro e geloso, tá? E aí acontece o seguinte, para você poder entender. O campo magnético só está em cima dessa realidade aqui. E dessa realidade, ele está em cima agora desse âmbito aqui, ó. Ele está em cima agora desse âmbito aqui. E quando esse âmbito acontecer a inversão, isso aqui vai ficar menor ainda, tá? Eu não sei se nós somos a última civilização. Eu acho que vai existir pelo menos mais uma depois da nossa. Então vai ficar um canudinho fino aqui, ó, até a reta final. E aí é o seguinte, esses seres, eles não conseguem sobrevoar por cima. Porque o campo eletromagnético chamado flip ring, shock ring, eu vou tentar mostrar isso aqui, chamado aqui, ó. Eu não sei se eu vou encontrar a real representação aqui, para explicar isso aqui para vocês, tá? Mas eu vou aumentar essa imagem, senão ninguém vai entender nada, né? É muito complexo. As pessoas não fazem ideia, né, mais ou menos ideia, de como é o mundo, tá? Não fazem ideia. Então aqui, ó, nós temos o campo eletromagnético, olha que representação bem feita, para cima e para baixo. É aquilo que eu falei. No início da Terra, esse eixo aqui, ele estava quase no centro. O que aconteceu foi o seguinte, isso aqui deslocou, esse aqui veio um pouco mais para baixo e aumentou a gravidade. Tanto é que a gravidade aqui em cima é absurda, né? Ou a densidade aqui em cima é absurda devido ao campo eletromagnético. Então, esse é o formato. Esses seres não conseguem sair para cima porque o campo magnético ele é absurdo, tá? E eles não conseguem ir penetrar muito para baixo porque o campo magnético é absurdo. Logo, a saída desses seres é pela borda de gelo, velho. Que é um lugar onde não tem tanta luz, não tem tanta energia e congelou, virou um. Não é que é uma barra de gelo, é que congelou mesmo, virou um congelamento ali. Nós estamos falando de um zero, assim, de um lugar que não tem como sobreviver, tá? E aí é a maneira de sair é por esse lado aqui, ok? Ok. Então o que acontece? Esses seres aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, tá? Esses caras aqui, ó. Olha só, eu acho que é algum plano do governo, mas basicamente é o seguinte, para você poder entender. Esses caras, eles estão viajando para essas regiões aqui, ó. Eu, na minha visão, tô supondo, tá, pessoal? Para esses continentes aqui. E aí eles usam os 4 rios que o Criador disse lá em Gênesis, né? Você tem lá 4 rios que foi no Jardim do Éden. Esses 4 rios fazem referência não só a esse âmbito aqui, ó, a esse âmbito aqui. Os 4 rios, pessoal, eles não fazem referência somente a esse âmbito aqui. Os 4 rios fazem referência ao âmbito inteiro, tá? E eu acredito o seguinte, que de alguma maneira, né, eles estão se preparando. Muitos recursos que são extraídos daqui, ó. Por exemplo, existe uma especulação que 90% do ouro que existe na Terra hoje foi extraída da gente e levada por extraterrestres. Na minha visão, não é nada disso. Na minha visão, eles estão tirando recursos dessa região e mandando para outros lugares, tá? Se preparando para o dia da batalha final, meu irmão. E aí eles estão reativando cidades. Inclusive teve um cara que eu acho interessante isso, porque eu pensava que só eu tinha esse pensamento aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar. Se eu não encontrar, eu sei que eu encontro o canal aqui, ó. Eu vou pegar o nome do canal aqui certinho e vou passar aqui para vocês, ó. Olha que coisa interessante. Eu achei que era só eu sabia sobre esse assunto, que pouca gente iria falar. Não, mas esse cara aqui, ó, canal Yeshua, esse cara aqui é o seguinte, ele também parece que ele tá com o mesmo pensamento. Ele não pensa igual a eu, pessoal. Ninguém é igual a ninguém, tá? Mas o fato do cara falar sobre cidades sendo ativadas, né, por tecnologia de plasma, e ele vai explicando sobre a ativação das cidades de plasma aqui, mostra, né, ele fala sobre os continentes que existem. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui, ó, só mostrando para vocês. Eu cheguei a falar, olha só, isso aqui é só uma das inúmeras vezes, ó, que eu já cheguei a falar, explicar para as pessoas isso aqui, ó,
que nós estamos, né, vivendo, cada vez que acontece uma inversão magnética, a Terra diminui, vai diminuindo de tamanho. Ó. Então, a gente tem continentes que foram ocultos e hoje nós vivemos numa certa realidade, mais ou menos como se fosse isso aqui, ó, tá bom? Explicando para as pessoas quando acontecer a inversão, mais um pedaço pequenininho aqui, né? Pois bem, agora que você entendeu mais ou menos esse conceito aqui, o que acontece? Eu também achava que só tinha eu que pensava dessa maneira. Ele está falando a mesma coisa, que esses seres estão usando energia plasmática. Ele usa uma explicação sobre a Lua, né, sobre pontos luminosos na Lua, porque a Lua ela é testemunha fiel do Criador, isso, biblicamente falando, isso é verdade. Então, a Lua é um reflexo de toda a existência do que está acontecendo, palpável aos nossos olhos, tá? Tem mais coisa além da Lua? Tem mais coisa além da Lua. Mas palpável aos nossos olhos é a Lua que está se mostrando. E aí você vê o que? Regiões próximas aqui, nossa, tá? Depois do domo, que estão sendo ativadas plasmaticamente, cidades que estão sendo religadas, né? Ou, de alguma maneira, estão aparecendo aí, né? Essas energias, pontos energéticos aí, que representaria mais ou menos isso aqui. Essa cultura aqui, ó, Barça, é a cultura, se não uma cultura hinduísta, tá? Os hindus, eles já sabiam sobre essa coisa. Os próprios hindus, eles já tinham noção sobre essa história. Então você vê o quê? Olha que coisa mais maluca do mundo. Os hindus, eles já falaram sobre outros continentes, sobre a borda, o domo, a Antártida, eles já falaram sobre tudo isso, né? E aí a gente fala assim, meu, como é que pode? A Bíblia, ela não fala sobre isso aqui, ó. Ó, desculpa, tá, pessoal? A Bíblia não explica sobre isso aqui. Agora, por que que a Bíblia não explica sobre isso aqui? Porque, né, Constantino, né, é a Assembleia de Prelados, a Concílio de Nicéia, os caras removeram os livros da Bíblia. Desculpa, você que é evangélico católico, a Bíblia tem 66 livros, né? Já é o número do diabo. Sendo que, na verdade, a Bíblia tem mais de 300 livros. Cadê o resto? Um livro é o livro de Enoque, versão etíope, que tem mais ou menos 200 páginas. 250 páginas, peço perdão, tá? E aí nós temos o livro de Enoque, que é 67. Né? A gente tem um livro de Tobias, não sei o que, 70. A gente tem 70, 80 livros na Bíblia. Cadê os 220? Enoque escreveu 44 livros. Nós só temos acesso a 3. Cadê os outros 41? Né? Biblicamente se fala disso. No livro de Enoque ele escreveu 44 livros. Né? Inclusive os livros de Enoque eram sobre o funcionamento da nossa dimensão e das outras dimensões. Aí eu te falo, cadê esses livros? Né? Só para você ter mais ou menos uma ideia. E aí a Bíblia tem 66 livros, deveria ter mais, né? E aí você pega a cultura hinduísta que fala exatamente o que a Bíblia fala, né? A gente tem que pegar outra cultura, que é uma vivência dos caras, para poder explicar isso aqui. Por isso, a cultura hindu, a cultura... Tem várias culturas, ela explica exatamente sobre isso, ó. Sobre as inúmeras existências, tá? Isso aqui tem a ver com outras coisas que eu vou explicar para você, não é dimensões, isso que tem a ver com outras coisas. Existem existências que estão para cima e para baixo, devido ao campo eletromagnético toroidal, tá? Mas a gente está aqui, ó, nessa grande planície aqui, ok? Bom, eu espero que esse vídeo não tenha feito confusão na sua vida, né? Mais do que já foi feito, né? Eu confesso para vocês. Mas olha que coisa interessante, o único cara que foi abduzido, né? Ele dá indícios, nos mostra que a gente está no caminho correto. Se a gente está falando a verdade ou não, eu não tenho bola de cristal para saber, meu irmão. Eu só faço deduções, né? Mas eu imagino que a gente está no caminho certo, porque olha a coisa interessante, né? A gente está vendo que isso aqui, a um certo ponto, faz muito sentido, tá? Espero que esse vídeo de relatos possa agregar valor para você. O propósito do vídeo hoje é alertar você que o mundo é muito mais do que você imagina. Talvez, se apenas esse vídeo de uma hora, fosse passado em rede nacional, assim, e de certo modo acreditado pelas pessoas, as pessoas iriam surtar. Somente com o conhecimento de uma hora, uma aula de uma hora que eu estou passando para vocês, basicamente faria as pessoas surtarem, meu irmão. Olha só para tu ver o nível que tá a coisa, cara. Só para tu ver o nível que tá a coisa. Por isso
Por isso, as pessoas não têm entendimento, meu. A coisa é muito mais profunda. Quando você aprende sobre o Big Bang, quando você aprende sobre o sistema solar, sobre a Via Láctea, sobre gravidade, quando você aprende sobre essas leis fundamentais da vida, né? Tudo você aprende sobre a ciência manipuladora de hoje em dia, você se fecha para a verdadeira realidade. E aí os caras vão negar a realidade para o instinto de autossobrevivência. Então, é como o próprio Murphy dizia para o Neil, né? As pessoas elas não vão querer saber a verdade, elas vão lutar pelo sistema para proteger o sistema. Elas não querem saber mais a verdade. Chega um ponto da vida que a pessoa não quer saber, ela nega. Por isso que as pessoas vão negar a realidade, porque a realidade tende a ser muito mais assustadora do que as pessoas imaginam, né? E aí, basicamente, as pessoas, evidentemente, elas no instinto de autossobrevivência, vai fazer com que elas neguem a verdade, né? Por isso que o Criador mesmo diz que vendo não vê, escutando não escutam, por conta dessas coisas, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição, você vai ser super bem atendido. Eu espero que essa aula tenha agregado valor para você, tá? Fique na paz.